todos têm em comum o fato de estarem se relacionando com o lugar de onde eles estão, né? Se relacionando com a cidade. E mais do que se relacionando, eu acho que se perguntando que cidade que a gente quer, né? Esse é um tema que sempre está na minha cabeça, que sempre que eu posso discutir ele eu estou afim, então eu já escolhi esses filmes. E aí logo depois veio aquela notícia lá da destruição da Praça Portugal. Aí quando eu vi o projeto lá da Praça Portugal, eu me lembrei muito desse último filme que eu passei, né? Como a gente vai recebendo esses projetos que a gente não sabe muito bem de onde vem, são apresentados sem nenhum estudo, em nenhum momento eu vi se dizendo quantos carros se passam ali por dia, tanto que vai mudar se tirar a praça e botar assim, eu não vi nenhum estudo, eu vi apenas uma maquete horrível, mal feita, numa computação gráfica, como muitas que a gente já viu, e nenhum pensamento de cidade, né? E aí eu acho que esses filmes propõem isso, não mais do que projeto de cidade a gente quer, eu acho que qual cidade que a gente quer sonhar, assim, se é que ainda é possível sonhar com alguma cidade que permita que a gente possa se sentir mais livre, poder fazer as escolhas que a gente quiser, poder trabalhar com o que a gente quer, com a nossa vocação, e não ser obrigado a procurar tal caminho, escolher o seu cotidiano. Mas aí eu acho que é mais ouvir vocês aí, como é que foi receber esses filmes, esse turbilhão de coisas, o que vocês estão pensando, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Eu acho que a Rua Governador Sampaio dá pra gente ter uma ideia desse micro espaço, ver como as pessoas, qual é o cotidiano delas, justamente isso, o que elas estão fazendo, qual é o trabalho delas. Eu acho assim que esse curta olha para esse espaço micro, assim, enquanto os outros parecem ter um olhar mais macro da cidade, enfim, ele olha para uma rua. Eu acho que esse olhar também é bastante fundamental, assim, não sei. E como uma rua, né, que a princípio é uma rua horrorosa de Fortaleza, aquela porra cheia de caminhão, fumaça. Mas caótico. Por trás dela tem muita vida, né? Tem muita coisa, tem pessoas que moram ali, tem memória, né? Sim. É muito, e aí relacionando de novo, é muito engraçado ver as pessoas dizendo da Praça Portugal, não, destrói aquilo ali, ninguém vai ali e tal, mas vai pesquisar quantas memórias tem ali, quantas coisas já foram vividas, quantas, assim, as memórias estão aí. Sendo que o que parece é que umas valem mais do que outras, como... Aí é legal falar do governador Sampaio, pensando lá no primeiro, Vista Mar, né, dos arranha-céus, como parece que umas vidas valem mais do que outras, né? Sim. Eu não vi destruírem nenhum arranha-céu para construir uma pista, nunca vi destruir um arranha-céu para melhorar o acesso ao estádio de futebol, nunca vi nada disso, mas mas o Poço da Draga pode ser destruído porque, sei lá, as pessoas ali talvez valham menos do que as outras, né, no pensamento de quem comanda, né? E aí o governador Sampaio é muito interessante nisso, né? Como ali numa rua, eu passo muito nela, odeio aquela rua por causa dos caminhões, mas isso, se você olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, a rua é feita por pessoas, e essas pessoas têm história, têm vida, têm memória, e tá tudo ali impregnado, né? É legal que ele entra dentro de cada loja e vê daquilo ali que a rua existe, assim. Tipo, então Isso era uma premissa do filme, assim, falando um pouco da realização, né, que a gente queria falar da rua, mas nunca a câmera está na rua. A câmera sempre está dentro de algum lugar. Então, poucas vezes vai à rua, né? Ou ela está dentro do caminhão, ou ela está dentro da casa, mas na rua mesmo ela nunca está, né? Porque era esse pensamento. A rua não é formada do asfalto e da calçada, a rua é formada das pessoas que ali transitam, que ali vivem, que ali trabalham. A imagem do cara dentro do caminhão é fortíssima. Pra caralho. Que eu fiquei velho e aí eu vi escravidão em todo lugar, assim, em todos. Em todos. Não sei se. Mas essa última cena. Não sei se essa. Talvez fosse essa a intenção, não sei. Mas aquele peito suado, negro, rebolando aquele negócio. Cara,
eu me projetei para uma senzala. É horrível. É triste. E não sei, porque eu já vi um retrato de uma paisagem, acho que é a quinta vez que eu estou vendo um retrato de uma paisagem. E eu sempre me sinto mal, porque essa sessão foi uma paulada. Porque nesses tempos que estamos vivendo, assim, eu me pergunto o que é que a gente faz com isso, né? Porque eu vejo o cinema, esses filmes colocando o que já está posto, está na frente dos nossos olhos todos os dias. Então aí, e aí, porque está numa tela, eu fico, puta que pariu, sabe? Olhando. E isso está lá na rua, isso está lá na Praça Ferreira, isso está lá e a gente vai ficando dormente, assim, vendo as respostas das pessoas no retrato de uma paisagem e a gente não conhece as pessoas. E eu fico me perguntando, o que a gente faz com isso? Você chega. O que faz com isso? Assim? E aí é muito claro o que vocês fazem, vocês inventam, vocês fazem filmes, ótimo. E a gente, né? A gente vendo isso, o que a gente faz com isso. Aquela frase que ele diz é genial, né? Ai meu Deus, o interesse da maioria, não sei. A intervenção maciça, dos interessados, daria a situação. E eu fiquei, putz, é isso agora. Assim. Eu queria que tu falasse sobre o processo de pesquisa, que assim, eu sinto mais isso, principalmente no Fernando Sampaio e no teu filme, Retrato de uma Paisagem. Porque eu fiquei pensando, eu tô lendo microfísica também, eu fiquei muito isso na cabeça, assim, essa maioria, essa massa que sabe o que está acontecendo, pensa nisso, mas não tem o poder de mudar, entendeu? Porque não está no poder. Então, e eu queria que tu falasse assim, sobre a pesquisa, que você viu. Sobre a pesquisa. Cada filme aí, tu falou do Retrato do Governador, né? São filmes feitos em momentos muito diferentes, né? O Governador Sampaio é de 2006, a gente estava começando a fazer nossos filmes e aí a gente estudou em vários cantos, né? Mas a gente estudava pelo centro e andava muito a pé e passava sempre nessa rua. E o Vitinho, que é o diretor do filme, que mora no Poço da Draga, ele fazia o caminho a pé sempre, então todo dia ele passava nessa rua. Então ele foi criando uma eu não diria nem uma intimidade, porque eu acho que ele não tem intimidade ali, mas ele foi criando uma relação, uma curiosidade, eu acho, com aquela rua e com aquelas pessoas, e essa rua particular de Fortaleza, né, que é uma rua, a princípio, quando você não vê que tem casas ali que as pessoas moram, é uma rua totalmente voltada para o trabalho, né, e esse trabalho, caminhão, carregando coisas, um trabalho bem braçal, né, um trabalho desgastante, que eu acho que talvez isso lembra muito essas coisas da escravidão, né, uma coisa com... Oh, valeu, obrigadíssimo. Você usando a força física para um trabalho e tal. E aí foi um processo muito intenso de, não lembro direito, foram 5 dias e tal, mas depois de muita conversa a gente passou 5 dias filmando aquela rua, né, de 5 da manhã até o fim. Então assim, toda a equipe foi estabelecendo uma relação muito interessante. E uma coisa que foi muito forte nesse trabalho foi que uma relação de respeito que rolou entre a equipe e as pessoas que frequentavam a rua, que trabalhavam na rua e que moravam, porque como é uma rua de trabalho e a gente estava ali, nossa postura e tudo nosso também era voltado para o trabalho, para o filme que a gente estava fazendo, era como se todo mundo ali fosse trabalhador, né? Tava todo mundo ali trabalhando de certa forma. Então acho que essa postura ajudou muito a gente na relação com o espaço, poder entrar na casa das pessoas e filmar, embora isso não é um filme que parta da intimidade, assim, não sei o nome de ninguém ali, não foi um filme de entrevista, de conversas. Era mais essa questão de observar e poder entrar um pouco naquele universo, observar e transformar em filme, que foi um percurso interessante também que rolou do primeiro para os últimos, os primeiros são filmes mais crus, assim, né, de dispositivo do cinema e relação direta com as pessoas que estão ali participando, intervenção no cotidiano. E aí os filmes vão ganhando vão ficando mais sensíveis, né? Vão
ficando cada vez com experiências mais estéticas, né? O Porto aí eu acho é quase isso, né? Lembrou muito Tarkovsky. Foi, Tarkovsky, massa. E aí é um filme quase totalmente sensorial, político-sensorial, né? Então, esse trajeto eu achei legal nessa ordem aí, que os filmes foram ficando mais sensoriais, né? Esse plano do governador Sampaio lá do cara, super sensorial. E o retrato é muito parecido, agora tu falou com o governador, lembrando, é muito parecido também. É um lugar que eu frequento muito, ali todo o centro ali, Praça dos Leões, Praça do Ferreiro, o alumbramento nessa época aí era ali na Praça dos Leões, né? Eu já morei no centro, hoje não moro não, mas já morei. Algumas pessoas do alumbramento moram no centro, então a gente tem uma relação com o centro muito, muito intensa, né? E sempre com essa vontade de estar filmando o que está ali do nosso lado, o que está pulsando na gente, o que está incomodando ou o que está causando curiosidade. E aí muito do filme vem dessa vontade de filmar as pessoas do centro, de procurar entender também isso antes, né, como pensamento, não como filme no final, procurar entender como as pessoas pensam um pouco, dar um pouco de voz às pessoas, poder ouvir, aí muito ligado a um cinema dos anos 60, tanto Crônica de um Verão, como aqui mesmo, a Opinião Pública do Jabu, Leon Rismo, assim, um cara que para mim é muito importante. E aí no retrato também tem o caso do texto, que é um texto do Lefebvre, um livro chamado A Revolução Urbana, que para mim é muito importante, que é a base do texto, que também é uma pesquisa fundamental para o filme. Pedro, eu queria te perguntar exatamente sobre, não sobre a escolha do texto, mas assim, uma questão que para mim é importante, que é a escolha do uso dessa voz. Assim, não é nem o texto em si, mas assim, de usar um texto, a forma como é utilizada a narração, você remeteu aos filmes dos anos 60, e é interessante porque quando eu comecei a ouvir, me veio logo Ferreira Goulart, assim. E que hoje as narrativas em voice-over, elas são feitas de uma outra maneira. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre essa sua escolha, como foi. Nesse filme, assim, fora a questão da cidade, então uma questão que eu queria também pesquisar era minha própria relação com o documentário. Assim, eu sou muito fã de documentário e queria nesse filme testar, exercitar alguns tipos de documentário, assim, vamos dizer assim, e alguns elementos do documentário que de certa forma eu estava vendo pouco nos filmes contemporâneos, né? E um deles era voice-off, assim. Na minha cabeça, quando eu fui fazer o filme, antes de todas as transformações que acontecem durante o processo, o filme era muito partindo dessa voice-off, voz de Deus, essa voz que sabe tudo, essa voz mais autoritária, mais didática, quase educacional, partir dessa voz, e essa voz, de certa forma, ganhar vida e ir para a rua e, a partir daí, ganhar corpo, e esse corpo ir para a rua e deixar de ser essa voz que sabe tudo e começar a ser uma voz na rua que, em vez de saber as respostas, faz as perguntas. Então tinha esse trajeto da voz, assim, bem importante, ela sair desse lugar da voz off e ganhar o mundo, né? Sair do... E é isso, aí faz parte dessas coisas do documentário, tanto a questão da voz off, um documentário mais educativo, como em determinados momentos o filme vai com uma coisa mais observacional, e enfoca também muito nessa coisa da enquete, né? Que é isso, não são entrevistas em que quer se debruçar sobre o personagem, sobre a pessoa, mas são mais perguntas rápidas, com respostas rápidas, que aí remete bem a esses filmes aí dos anos 60, Crônica de um Verão, Opinião Pública e muitos outros, né, que tem essa coisa da enquete. Esses dias eu deparei com um texto antigo do Jim Webers, e ele é um diretor que pensa muito sobre a cidade, e ele, quando vai a Tóquio, conversar com urbanistas e arquitetos, ele leva essa questão de que o que despertava a atenção dele para filmar são os espaços vazios, né?
que a Berlim dele era um dos espaços que muitas vezes eram ruínas, que era uma coisa que para eles é muito mais do que lugares cheios, sabe? O cheio para ele, o grande, era uma ditadura contra o pequeno que contava muito mais história, sabe? E eu vi muito, tipo, todas essas curtas, um contraste bem grande, sabe? Entre o grande, os arranha-céus e os espaços menores do centro, lugares não habitados. E até me perturba muito algumas questões, assim, principalmente no retrato. Eu vi aquele cara da Bíblia lá. Não, a gente tem que ser submisso mesmo. A gente tem que ser submisso, porque senão a gente vai para lugar nenhum. Não acredito. Sabe? Tudo isso perturba bastante, assim, na verdade. Acho que o cara é preguiçoso. Eu queria perguntar para você qual é o maior desafio, assim, para você nesse retrato, de você se inserir na cidade enquanto realizador e documentar isso dela. Qual foi o seu maior desafio? Desafio que tu fala é a maior dificuldade ou desafio no sentido de instigação para mim? A maior dificuldade que mais assim, te tem sido uma coisa que deixou seguro ou instigação. Eu acho que mais no sentido de instigação, o que mais moveu você assim? Não, em termos de insegurança, assim, foi um processo bastante inseguro, no sentido de que a gente ia para a rua sem saber o que a gente ia encontrar. Assim. As coisas foram mudando muito durante o processo. Assim, as perguntas iniciais que o personagem ia fazer não seriam necessariamente essas. A coisa de estar na rua com a câmera e fazendo perguntas acabou levando a gente para um caminho que foi, a gente não conseguia muito parar as pessoas que estavam transitando, indo fazer compras. Então as pessoas que a gente conseguia parar e falar eram mais os lojistas que estavam ali. Então assim, a experiência foi dando seu recorte, então acabou que a gente foi mais para os lojistas. Aí a coisa da religião começou a surgir muito forte, que era uma coisa que nem passava pela nossa cabeça, mas quando a gente foi ouvir as pessoas, o discurso religioso veio com muita força, então foi uma coisa que foi entrando no filme aos poucos. Isso tudo num campo sempre muito em cima da corda bamba, ali, sem saber indo para o lado, o tanto que você está sendo invasivo, o tanto que você não está, o tanto que você está sendo agressivo. Mas foi muito interessante como, hoje em dia, eu acho que com tantas câmeras, tantas coisas, as pessoas meio que, sem nenhuma explicação, sem nenhum diálogo prévio, sem nada, as pessoas meio que já entendiam o jogo. Você vê que, e olhando o material bruto, as pessoas, ninguém olha para a câmera, as pessoas nunca se perguntam o que vocês estão fazendo, elas meio que vão encarando aquele jogo. Então, dentro desse jogo, foi outra coisa também que botou a gente em pé de igualdade, assim, porque também o nosso personagem não sabia que ele tinha muito mais realmente perguntas do que respostas. Tanto que no momento do filme, se o cara fala a pergunta para ele, ele não sabe o que responder. Então, assim, era um desafio direto e o ator sofreu, porque não é fácil chegar e interagir, falar, são muitos nãos, muito cortada, muita coisa. Eu acho que os maiores desafios são esses, fora o calor do centro, que é sempre muito grande. E como instigação é isso, foi essa coisa do documentário, de poder, dentro de um filme, estar ali tateando algumas formas diferentes de documentário, e a questão da cidade e do centro. Assim, falando sobre as vibrações, né? O Vistamar me deixou completamente mal. Todo aquele espaço aqui, não sei quantas garagens, não sei quantos quartos, e tudo aquilo vazio e meio viver. É uma fortaleza, não é uma fortaleza que eu vivo, assim. Me deixou completamente. Não, é uma cidade cenográfica, uma vida que está vivendo que não é minha, é completamente. Lembrou assim, muito... contrastando com a outra, choque muito forte. O tempo todo eu estava achando que era outra história, não sei, eu tinha um queijo de terror pra mim, assim. Um monstro, né? Aquela cena da computação gráfica, né, que é uma cena de propaganda do governo. Nossa, muito assustador. Muito. Arvorezinhas falsas surgindo, pessoas falsas andando. Ali pra mim é um filme de terror total. O que eu achei engraçado do Vistamar é que o cara se preocupa com comprar um apartamento em Fortaleza, local para ser utilizado, que tinha dignidade, e a mulher, quando pergunta se tem outra pessoa, fala: não, eles normalmente não têm tempo de
Ah, tem essa parte Nem da se vala- encontra, Ninguém né? se encontra, ninguém Ela se encontra mesma com dá uma ninguém. risadinha, tipo, putz, isso não pode ser bom, né? Ela fala que é ótimo, não passa ônibus. E o que eu acho assim, interessante do Vista Mar é que você vê que o discurso ali é dos corretores, mas os corretores não vivem aquela vida. Eles estão ali reproduzindo um discurso que nem eles acreditam direito. O cara fala, tem 2 privadas, aí o casal pode fazer as necessidades juntos. Como assim? É muito grande. Assim. Você vê que nem os corretores acreditam naquele papo. Não, aqui eu fiquei observando ali, o segurança corre para um lado, corre para o outro, tudo que você precisa para se sentir tranquilo. Imagina, o segurança correndo para um lado e para o outro. Cobertura blindada, né? Não são pessoas boas que vivem em casas blindadas. Pessoas boas que precisam de proteção. Ele me lembrou muito o Lugar ao Sol, cara. Do Mascara, assim. São filmes parecidos. Acho que é do Mascara. Assim. Filmes parecidos, né? Sendo que o Mascaro vai filmar os donos E vai filmar da os cobertura, São os né? donos. E A gente filma ali os corretores. Então, os apartamentos vazios. Assim. Sobre o segundo curto, que foi o retrato, eu acho que a mensagem que ficou para mim assim, foi como a mente humana ela pode ser exprimida e encolhida assim, pela sociedade. Como até naquela parte do cara que ele pergunta sobre se as pessoas têm um sonho, um fala que não tem porque já tem tudo, e o outro, que é um menino de 15 anos, ele fala que não tem. Então, para mim, isso foi bem forte, assim, porque um adolescente de 15 anos falar que não tem sonho é meio triste, assim. E também, eu queria saber, assim, como foi assim, a ideia inicial, assim, tipo, escolher fazer sobre esse determinado assunto. o do retrato. Isso. Assim, são muitas motivações, né? Tem isso de vontade de filmar o centro, vontade de ouvir as pessoas, vontade de brincar com essas linguagens do documentário, de ter uma voz off e essa voz ganhar vida e fazer perguntas para as pessoas. Vem muito de outros filmes que eu vejo. Tem um filme do Leon Risman chamado Megalópolis, que assim, me influenciou muito, assim, que eu acho sensacional. Tem o texto do Lefebvre que fala sobre essa urbanização. Então, assim, são muitas influências, muitas instigações que fazem chegar no filme. Assim. E o que dá pra ver também é que as pessoas são muito presas ao mundo que elas vivem. Tipo, parece que pra elas o mundo é só aquilo: acordar cedo, trabalhar, voltar pra casa, assistir a novela das 9, 10 e no outro dia recomeçar de novo. Então, parece que o mundo delas é apenas aquilo, não existe mais nada assim. Tem uma frase do filme que ele fala que o ser humano tem que habitar como um poeta, né? Eu acho que é isso, esse cotidiano aí de acordar todo dia à mesma hora, trabalhar o mesmo trabalho lá apertando a porta do parafuso e ter suas meia hora de descanso, depois chegar em casa, aí você tem ali 2 horas para poder ver a novela. Transforma as pessoas em gado mesmo, né? Assim, Tem espaço mesmo para sonho, uma rotina dessa. Não tem espaço para sonhos, talvez, assim. Por isso que nem para a criança lá que já está trabalhando ali, para ela, não... que sonho que ela vai ter. O guardinha lá fala isso também. Né? Todos muito explosivos, né? Todos os filmes, assim. Tem com a sensação de... Essa questão da cidade, né? É bem explosiva, né? E muito latente, né? A gente está vivendo isso aqui em Fortaleza de forma intensa, né? É o Parque do Cocó, é o Alto da Paz, é o Poço da Draga, é a Praça dos... Praça Portugal. As que já destruíram. Ser inquieto em relação a isso. Assim, eu acho que estar aqui, a gente aqui, quinta-feira à tarde, vendo filme, se possibilitando a isso, a conversar sobre cinema, sobre arte, sobre cidade, já é uma atitude, vamos dizer, poética dentro desse cotidiano. Né? Eu acho que quanto mais a gente fizer isso e fazer disso nosso cotidiano, acho que é o caminho, né? E pra galera que está sempre no cotidiano e acorda e trabalha, assim, sempre hora, a mesma hora e tal, pra eles a gente é só vagabundo, eu acho. Assim. É o discurso lá do cara, né? Um esmoléu, mais um esmoléu. Eu acho que todos esses filmes, eles falam muito eles abrem muito os olhos do espectador para mostrar que, a cidade não é um lugar onde você mora
E ela está aqui e você está nela, não. Você é ela, você é a cidade, né? Você tem poder sobre ela, porque ela não é uma coisa separada. A gente, nosso pensamento é que constrói a cidade, né? A impressão que eu tenho é que o retrato ele mostrou uma fortaleza bem conhecida, assim, uma tomada aérea. Parece um leg, Não é aqui né? não. É muita árvore. Aí depois É o Parque do Cocó, Pois né? Aquela árvore ali é tudo Fortaleza mesmo, ali é o Parque do Cocó. Talvez daqui a 10 anos esse filme seja um dado histórico de algo que não existe. Tu falou da montagem desse filme. Tu poderia, porque no começo começa em plongé, né? Começa o quê? Começa em plongé o teu filme. Ele vai descendo, foi uma das coisas que eu até conversei quando eu vi da primeira vez com o Irá. Que aí começa aquela coisa bem Deus, assim, vai descendo, e por fim termina num retrato dessas pessoas. E daí tu poderia falar dessa questão da montagem, qual foi o processo de montagem? Eu tinha esse caminho assim na montagem, né? De começar isso, a voz de Deus, junto com a imagem de cima, essa cidade de Lego. E não num caminho totalmente linear, mas assim, mas isso ir virando cada vez mais perto, mais próximo, gente, conversar com pessoas e acabar com o retrato dessas pessoas, né? Sempre teve esse caminho. Mas foi um processo bem intenso por isso, por ter 8 horas de material, mas não eram 8 horas de material variado, assim, eram 6 horas da mesma coisa, assim, né? Essas entrevistas, assim. Então, como conseguir fazer uma apanhada ali que dê conta a partir do que a gente tinha, da gente poder fazer as articulações que a gente achasse potentes e tal. Montagem é sempre um processo muito, primeiro, devastador, né? Que você tem que destruir e matar muita coisa que estava na sua cabeça que estava. Mas ao mesmo tempo é construindo coisas, né? Coisas nascendo, assim. Eu acho um processo incrível, mas eu tento estar sempre dividindo com alguém, assim. Eu não posso fazer só, porque para mim eu entro num buraco negro sem fim. Eu tenho que ter pessoas dizendo, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá massa. Eu acho que o Vistamar também foi um processo muito interessante o filme foi se transformando muito durante a montagem, de acordo com o material que a gente tinha. Porque no começo era muito mais uma coisa dos espaços vazios e do discurso. Depois foi entrando essa coisa de dar uma vontade de poder mostrar um pouco do dispositivo, de mostrar um pouco da ideia que era o filme e tal. Então as coisas vão se transformando muito na montagem. E massa, galera, assim, eu fico muito feliz de estar podendo passar esses filmes aqui, de ter gente aqui vendo, de ter tido essa conversa. Eu sou fã aqui do curso do UFC, tenho muitos amigos, galera muito talentosa, venho aqui sempre na Percursos. Sempre é muito massa vir ver as conversas, então quando a Lohane me chamou, aceitei na hora, embora eu não me sinta muito confortável aqui de estar falando aqui. Adoro conversar com o cinema, eu preferia numa mesa de bar. Pode continuar, mas achei massa. Daniela, não sei se ela lembra, mas foi minha professora, muito aí de documentário aí, foi nas aulas dela, então eu fico muito feliz aí. Valeu demais.